Eu não consigo viver a vida cristã. Viver a vida cristã não é difícil, é impossível. Quando falamos sobre andar no Espírito, quando falamos sobre ser cheio do Espírito, geralmente estamos pensando, sobretudo no meio pentecostal, nós pensamos em alguém falando em línguas, profetizando, alguém que está expulsando demônios, ou talvez alguém que frequenta muito a igreja, que é muito envolvido nas coisas da igreja, momentos de oração e de adoração, momentos, como eu disse, de estar se movendo nos dons, alguém gritando muito alto, cheio do Espírito Santo, nós falamos, nossa, aquela pessoa está cheia do Espírito Santo. Não é exatamente isso que Paulo estava dizendo aos Gálatas, e Paulo vai falar sobre essa questão de andar no Espírito, sobre viver no Espírito, sobre encher do Espírito, sobre caminhar no Espírito, tanto para os... Começa em Coríntios, falando com os irmãos de Corinto, depois ele vai falar muito mais enfaticamente aos irmãos de Éfeso e da Galácia, os irmãos daquela região. Paulo vai falar muito sobre isso com eles. Quando nós estudamos lá sobre Coríntios capítulo 12, quando Paulo começa a falar dos dons, e ele então, no capítulo 12, ele fala sobre os dons, depois ele pula para o 14 também, falando sobre os dons, mas no meio dos dois existe um caminhar, um viver diferente, que Paulo chama isso de um caminho sobremodo excelente, um caminho perfeito. E a proposta de Deus para a nossa vida, para nós cristãos, para nós que nascemos de novo, na verdade para todos os homens, para consertar o homem, é fazê-lo andar no Espírito. Quando nós nascemos de novo, o nosso Espírito foi ativado, porque nós já entendemos que dentro do ser humano, o ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Nós somos tricotomos, na verdade, 3 partes. Na verdade, algumas pessoas misturam o espírito com a alma. Corpo, alma e espírito, algumas linhas teológicas colocam só como corpo e espírito, que seria a mesma coisa que alma. Mas nós entendemos que não é muito assim. Na verdade, todo ser humano tem uma alma, um corpo e um espírito. Algumas pessoas dizem que nós somos espírito, que possuímos uma alma e habitamos em um corpo. Mas não é bem verdade, porque todo ser humano ele possui as 3 partes. E quando Paulo vai falar para andar no Espírito, ele está falando então com quem? Se você precisa andar no Espírito, se ele estivesse falando direto para o teu Espírito, então ele não diria para você andar no Espírito. Continue andando no Espírito, continue sendo assim. Mas ele faz um apelo para alguém, para você decidir entre andar na carne ou andar no Espírito. Na verdade, quando Deus fez o homem, ele fez o homem perfeito. E uma parte do homem tinha comunhão com Deus. Era a parte espiritual do homem, o espírito do ser humano, que tinha habilidade para falar com Deus. Quando o pecado entra em cena, então, quando o homem peca, essa parte que comunicava com Deus, que é o nosso espírito, ele é interrompido, é bloqueado por causa do nosso pecado. E desde então o homem já não consegue mais andar corretamente, porque essa parte que nos ligava com Deus foi rompida e uma parte da nossa alma, do nosso ser, ela foi envenenada, foi contaminada pelo pecado, foi dominada pelo pecado, foi influenciada, envolvida pelo pecado. Todo homem pecou, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos estão, separados estão da glória de Deus. E também, quando nós falamos sobre todos pecaram, nós estamos falando do pecado original. E o pecado original, ele atingiu a todos os seres humanos lateralmente. Não existe nenhum ser humano na Terra, em qualquer lugar, nunca existiu nenhum ser humano, nenhum homem que nasceu sem pecado. Ninguém nessa terra caminhou sem pecado, a não ser 2 pessoas que nós sabemos, que foi o Adão, até que ele se perdesse, até que ele pecasse, e depois o Senhor Jesus, que veio um homem, originalmente um homem, totalmente homem, no entanto, nunca pecou. O resto, todos pecaram em lateralidade. E em profundidade, isso é quanto alguém absorveu esse pecado, existe diferença. Existem algumas pessoas que foram mais afetadas pelo pecado porque mergulharam mais no pecado. Outras mergulharam menos, mas todas estão no mesmo nível de pecadores separados da glória de Deus. O problema é que a profundidade, ela contamina muito mais ainda a minha alma, que já queria se afastar de Deus. Vamos ver o que Paulo diz aos Gálatas, em capítulo 5 de Gálatas, versículo 16, ele diz assim, olha,
Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne, a concupiscência da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. Existe um gerente agora dentro de você, que é a carne. A carne ela exerce um gerenciamento dentro de você. Ela não te manda, ela não te ordena, ela não te domina, mas ela gerencia. Como que é isso? Se a carne fosse totalmente o nosso guia, ela que nos obrigasse a fazer as coisas, então não haveria nenhuma ordenança para não fazer, porque seria inútil. Se eu consigo não fazer, se eu consigo ouvir uma ordem e não cumprir, para que serve essa ordem? Então essa ordem, ela guiou o ser humano até Cristo. A lei foi colocada para colocar um balizamento que o homem tinha que exercer o seu raciocínio, a sua inteligência para não pecar, para se afastar do pecado. E assim, mesmo assim, não conseguia 100% de sucesso, porque havia uma inclinação para o pecado. O homem estava inclinado, mesmo que ele não quisesse, em algum momento ele ia acabar caindo lá. Era como se fosse uma bicicleta com um pêndulo para o lado errado, para um dos lados. Em algum momento aquilo vai forçar, vai pender. Em algum momento que você está descuidado, aquilo vai acabar levando você para o pecado. É mais ou menos assim que nós entendemos que o pecado atua no ser humano. Quando Deus falou para Caim: olha, Caim, você está muito nervoso, quando ele ia matar o irmão dele. Olha, o pecado jaz à porta, mas cabe a você dominar. Cabe a você quem? Ao gerente maior, ao dono, ao mentor da sua alma, aquele que governa a alma, que é você. Esse é o verdadeiro eu. Esse eu, ele tem a carne de um lado pendendo, e ele tem agora, quando você nasceu de novo, tem o Espírito querendo assumir o controle. Veja bem o que Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e assim você não vai satisfazer os desejos da carne. Porque a carne, aquele gerente malvado, deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Então tem o teu Espírito que quer fazer a vontade de Deus, a vontade do Espírito Santo, que ser guiado pelo Espírito Santo, e tem a carne que quer dominar a sua vida. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que querer. Estes opõem-se um ao outro, para que você não faça aquilo que você quer, aquilo que você precisa fazer. Existe uma guerra dentro de você. Não é uma guerra entre Deus e o diabo, é uma guerra entre você mesmo, dentro de você, entre fazer a vontade da carne e assim abraçar tudo aquilo que vem, as propostas do diabo, e tem aquelas que você então abraça aquilo que vem de Deus, você obedece ao Senhor, então você vai viver plenamente da presença do Senhor. Na verdade, o que acontece aqui é que o Espírito Santo só pode fazer isso na vida daquela pessoa que nasceu de novo. Talvez hajam pessoas que nunca nasceram de novo, por isso que não conseguem andar no Espírito. Como eu disse, a vida no Espírito, a vida em Deus, a vida cristã, ela não é difícil, ela é impossível. É impossível para o homem fazer a vontade de Deus por si só, pela sua própria força. É impossível para o homem andar no caminho do Senhor se ele não for regenerado, não receber um novo coração. Então, quando falamos de alguém cheio do Espírito Santo, não estamos falando de alguém cheio de dons. Nós confundimos, porque os dons são presentes. Você pode receber um presente e simplesmente não ter a presença. Você pode receber um presente de alguém e nunca encontrar com essa pessoa, não caminhar com essa pessoa. Os dons, eles acontecem até mesmo em pessoas que não estão andando com o Senhor, não estão vivendo com o Senhor, muitas vezes não estão vivendo nem uma vida íntegra com Deus. Receberam os dons, mas não estão vivendo, não estão andando no Espírito. Senão Paulo não diria para os irmãos: andai no Espírito. Eu estou falando para vocês: andai no Espírito, para que vocês não mais façam as coisas da carne. Porque agora sim você tem poder para vencer o pecado, você tem poder para viver uma vida que agrada a Deus, porque você tem uma máquina dentro de você, que é o Espírito Santo, que quer produzir coisas novas em você. Quando falamos da presença de Deus em nós estamos falando do fruto do Espírito Santo. Esse fruto do Espírito, ele tem 9 características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São 9 características desse fruto que o Espírito Santo produz em nós. É por isso que aquele que anda no Espírito não precisa ficar preocupado no que é certo e no que é errado.
Quando alguém pergunta assim, então agora nós não precisamos mais guardar a lei, nós não precisamos mais viver debaixo da lei de Moisés. Exatamente, nós não precisamos. Por quê? Porque agora as leis estão implantadas no nosso coração. Eram as promessas dos profetas que diriam, olha, ele vai escrever a lei no coração de vocês agora. Porque a lei fora não estava dando certo. Porque eles tinham que ler, e olha que a instrução era bem clara, olha, ensina os seus filhos desde pequeno, caminhando, andando pelo caminho, coloquem placas grandes para que passando vocês possam ver, porque tinha que inculcar na mente, é quase que uma lavagem cerebral para que você não pecasse, não fizesse aquilo, e algumas leis ainda eram punidas com a pena capital, a pessoa morreria se desobedecesse, se transgredisse aquela lei. Então, isso era uma coisa da cabeça, da mente, mas mesmo assim tinha o coração contaminado pela carne, aquela doença, aquele vírus que o homem contraiu quando o pecado entrou, que mesmo querendo fazer o bem, ele não conseguia fazer. O bem que eu quero, Paulo vai dizer, o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Por causa da carne que estava me gerenciando, me levando, me seduzindo, me enganando. E o Paulo está dizendo assim, agora não, agora você tem o Espírito Santo, você nasceu de novo e você precisa andar agora, você precisa viver nessa nova vida. A palavra que Paulo usa aqui, andar no Espírito, é peripateu. Peripateu é fazer o estilo de vida agora, fazer o seu caminho no Espírito. Você entende que não é na igreja que você precisa andar no Espírito, estar cheio do Espírito? Não é na vigília, não é no monte, não é naquelas reuniões de oração. É o tempo todo agora, é o seu estilo de vida. Essa vida que Deus colocou dentro de nós, que é o Espírito de Deus, o nosso Espírito, quer fluir para fora. Mas nós temos ali, nós somos um gerente agora. Nós somos um gerente entre deixar a carne ou deixar o Espírito fluir através de nós. Nós podemos fazer com que aquelas coisas ruins que estão dentro de nós aflorem. Se nós não trancarmos a porta, a nossa carne vai sair para fora, ela vai dominar, enquanto que muitas vezes nós deixamos só para na igreja deixarmos o Espírito fluir. Oh, que maravilha, que gostoso estar aqui, adorando ao Senhor, vivendo aqui. Oh, eu não quero mais sair daqui. Essa música é muito linda. Eu não quero mais sair daqui. Essa música é bonita, mas já está errada. A menos que esse sair daqui é esse lugar do Espírito, porque não é na igreja, não é no lugar que nós vamos viver em novidade de vida, vivendo a presença do Senhor, experimentando a presença do Senhor, é no nosso espírito. A ti fazemos um trono de louvor no nosso coração. A vida agora acontece aqui dentro, não acontece fora. Nós nos reunimos na igreja para fazer, olha, os nossos cultos seriam muito melhores se nós tivéssemos essa consciência de que nos reunimos para fazer em grupo aquilo que já fazemos no nosso particular, no nosso canto com Deus, no nosso momento com Deus, na nossa vida com Deus, dentro do ônibus, dentro do carro, no trabalho, em qualquer momento, a vida de Deus está lá o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. É a presença de Deus, é o estilo de vida que você viveu agora é o caminho que você está andando, é o peripateu que você decidiu fazer da sua vida um estilo, o estilo de vida agora, peripateu, andai no Espírito, peripateu, pneuma, andai no Espírito. E Paulo vai falando assim, ó, mas se sois guiados pelo Espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. Na minha infância, quando acabava a luz, por algum motivo, uma tempestade, nós corríamos nas gavetas, meu pai e minha mãe falavam, pegam as velas, e nós íamos procurar as velas, e cada um pegava uma vela, às vezes não tinha para todo mundo, ficava todo mundo perto da vela ali, naquela escuridão, e as velas acesas, quando de repente, pá, voltava a luz. Quando voltava a luz, as velas já não faziam mais sentido. Então nós íamos apagando aquelas velas. Agora imagina você no meio do deserto escuro, uma escuridão com uma vela, de repente brilha a luz do sol. O que é que uma vela pode representar diante da luz do sol? Absolutamente nada. Assim também a nossa vida, querendo fazer a vontade de Deus, lá no Antigo Testamento, querendo olhar a lei, eu quero fazer, é como se estivesse com uma lanterna no meio do escuro, querendo encontrar o caminho. De repente vem Jesus, a luz do mundo, envia para nós o Espírito Santo, pronto, nós vemos tão claro como a luz. Agora, as leis de Moisés simplesmente não fazem mais sentido para nós. Nós não precisamos, nós falamos, ó, que bênção, glória a Deus. Na verdade, existe uma analogia que eu gostaria de fazer aqui, que talvez represente muito bem aquilo que nós estamos falando aqui sobre andar no Espírito.
Havia uma mulher que ela era casada com um homem muito mau, e esse homem muito mau, ele a oprimia muito e dava uma lista de coisas para ela fazer durante o dia. Enquanto ele saía para o trabalho, ele trancava a casa e ela ficava lá dentro com aquela lista de coisas para fazer. Quando ele chegasse, se ela não tivesse feito um dos itens, vários itens, mas se ela falhasse em um, ou não fizesse direito, ele a espancava, ele batia nela. E assim foi por muito tempo, essa mulher querendo agradar, e começava a trabalhar, a vida dela era só trabalhar em função disso, desesperada para fazer tudo aquilo que estava no papel. No entanto, um dia esse marido morre, ele morreu, e essa mulher então se viu livre das garras daquela opressão, e ela disse assim: eu nunca mais quero me casar. Mas um dia aparece um homem muito educado, muito atencioso, então ele se apresenta para ela e ela se apaixona perdidamente por ele. E ela então se casa com ele. E ela nunca foi tão amada em toda a sua vida. Ela não sabia o que era ser amada por alguém. E ela viveu muito feliz com ele. Um dia ela estava mexendo nas coisas antigas que ela tinha e ela achou uma daquelas listas do antigo marido. E ela olhou aquilo, isso aqui está aqui ainda. E quando ela olhou aquela lista, ela começou a chorar de lembrar da vida que ela vivia. E ela disse assim: hoje eu faço muito mais do que está nessa lista, porque hoje eu faço porque eu amo. Essa é a proposta de Deus para nós. Se você não ama a Deus de fato, se você não anda no Espírito, se você não peripateou a sua vida, se você não fez do Espírito o seu estilo de vida, entrou nessa bênção, você vai viver nas obras da carne. Você vai ficar com ciúmes, com invejas, tudo aquilo que a carne produz. Olha só o que Paulo está dizendo. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. Paulo começa elencando aqui os pecados sexuais. E muitas vezes nós paramos aqui. Mas é muito difícil uma igreja dividir por causa que algum irmão ele estava em pecado de adultério, por exemplo, de fornicação, de prostituição. Difícil, eu não me lembro de nenhuma igreja que se dividiu, que acabou porque alguns dos membros caiu em adultério. Mas eu já vi muita igreja se dividindo por causa de inveja, de fofoca. E Paulo continua dizendo assim: olha, a idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, aquelas divisões dentro da igreja que Paulo está falando aqui, inveja, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Tem mais coisas, mas desse nível, desse tipo, coisas semelhantes a estas, das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que tais coisas cometem não herdarão o reino de Deus. Paulo está falando que essas coisas todas são as coisas que a carne vai vomitando. E a gente está vendo isso acontecer. Você fica com inveja do seu irmão, você fica com ciúmes do seu irmão, você fica irado com ele, não faz nada. Você sabe que está errado, porque o Espírito está dentro de você. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, o que o Espírito Santo fala? Perdoa. Perdoe e ame, ore pelo teu irmão. Mas a carne fala: vai lá e se vinga dele. Vai lá, fala na cara dele. Vai lá, tira satisfação com ele agora. São coisas da carne, e você sabe, tudo isso está acontecendo porque agora você é o gerente. O seu eu é o gerente dessas coisas agora. Porque você assumiu o lugar da gerência, e agora a carne está querendo te levar. Mas o Espírito está falando para você: faça o certo. Você precisa andar com o Senhor agora. Muitas pessoas, quando vêm para o Senhor, eram pessoas desonestas nos negócios. Mas agora, quando ela tem a oportunidade de ser desonesta, o Espírito está ali. E ela sente um prazer. Depois que ela faz aquilo, ela entristece a carne, agrada o Espírito, e assim ela vai crescendo no Senhor. Chega um momento que aquelas coisas que antes eram um problema, já não são mais, porque a alma dela foi sendo educada para fazer as coisas de Deus. Ela foi caminhando no Senhor, ela fez dessa caminhada um estilo de vida. Esse peripateu se tornou um estilo de vida agora. Andar no Espírito agora é um novo modelo de viver. Olha, eu não sou mais... Interessante que antigamente nós vimos muito mais essa diferença. As pessoas se convertiam e elas assumiam essa personalidade, assumiam essa posição. Elas mudavam de fato. Eu não sou mais o mesmo. Os amigos já não as viam mais como antes. Elas já não se viam mais pertencentes àqueles ambientes que antes era comum
eram comuns a elas. E agora elas então estão mudadas, transformadas, mudaram. Algumas pessoas de fato têm algo muito radical, a mudança é muito radical, ela muda exatamente na mesma hora. Outras vão ter uma dificuldade maior. Algumas pessoas que falavam muito palavrão, agora ela começa, nos começos, quando ela solta uma palavra que não devia, ela já sabe que estava errado, e ela vai corrigindo, e ela vai mudando gradativamente. Daqui a pouco aquilo já não é mais problema para ela. Isso, como eu disse, algumas pessoas, elas mergulharam em certos pecados e a alma dela ficou marcada, talvez cheia de cicatrizes ou tatuagens, mas a graça de Deus, ela vai limpando essas tatuagens da nossa alma. Então algumas pessoas vão mudando, certo, gradativamente, porque elas mergulharam muito lá embaixo, e elas vão subindo, chega a um nível onde todos estavam, e ela começa então a andar no Espírito, vivendo no Espírito como ela deveria ter feito sempre, como o Senhor planejou para ela. Andar no Espírito, não estamos falando de dons espirituais, de línguas. Sabe que muitas pessoas andam na carne até quando oram em línguas? Às vezes as línguas são verdadeiras, as pessoas estão orando de fato. Ou a pessoa, não necessariamente só línguas, mas tem pessoas que até mesmo quando vão orar, elas estão pecando, porque querem se aparecer. A oração delas tem que ser muito bonita, elas têm que impressionar as pessoas. Isso é pecado, são coisas da carne. É a carne querendo se sobressair, a carne querendo se aparecer. Outras pessoas vão fazer obras de caridade, e elas querem então se aparecer. Olha só, fazer o bem ao próximo é algo do Espírito, é uma coisa boa, mas ela usa isso e a carne entra no meio para que aquilo possa então se tornar algo pecaminoso, porque ela está querendo fazer aquilo para o seu bem-estar, para se aparecer, para receber glória. Então tem muita carnalidade. Quando nós vemos os fariseus, olha só, os fariseus no tempo de Jesus seriam homens respeitáveis hoje nas igrejas, porque eles não transgrediam nenhuma lei, eles eram fiéis, eles procuravam ser certinho. Fariseus naquela época eram gente séria, mas por que eles debateram com Jesus? Por que Jesus resistia a eles e eles resistiam a Jesus? Porque tudo aquilo era só uma fachada. Eles queriam fazer tudo aquilo só para se mostrar diante dos homens que eram certos. Você conhece pessoas assim, que são certinhas demais e ficam esfregando na cara dos outros, porque eu faço isso, eu faço aquilo? Isso é pura carne. Você pensa assim, nossa, que bênção. Não, isso é carne, esse irmão está na carne. Ele está usando essas coisas para se promover. Jesus disse assim, olha, vocês não façam como os fariseus que levantam as mãos na praça, orando em voz alta. Eles estão recebendo a recompensa aí, porque a oração não está chegando lá em cima. A oração não chega diante do Senhor. Eles estão, na verdade, recebendo a recompensa que eles estão buscando dos homens. Ó, grande homem de Deus. Mas aquele que chega diante do Senhor, quebrantado, Senhor, eu quero me arrepender aos teus pés, eu quero me entregar, purifica o meu coração, eu quero andar com o Senhor. Essa oração é ouvida, porque ela foi uma oração do coração, da alma, do interior, de que vem de acordo com a vontade do Espírito Santo. Então muitas pessoas, ao invés de deixarem Deus usá-la, que o Espírito Santo utilize as suas vidas para ser luz, elas deixam se guiar pela carne. Quantas igrejas já se dividiram? Quantos irmãos estão debatendo e contendendo uns com os outros, odiando uns aos outros e deixando o negócio correr? Sabe que está errado, mas continua fazendo, isso não vai dar certo, meu irmão. Isso vai acabar com a sua vida espiritual, isso vai acabar com outras pessoas, como a Bíblia diz lá no livro de Hebreus, que essa raiz de amargura, ela cresce, ela vai aumentar e vai contaminar muitas pessoas. Às vezes igrejas são contaminadas por causa de uma amargura que começou em um coração só, em uma vida só. Então, quando nós falamos sobre andar no Espírito, nós vamos ver exatamente aquilo que Paulo está dizendo aqui, ó. Mas o fruto do Espírito, se você andar no Espírito, você vai estar cheio de amor. Não tem ciúmes no amor, não tem inveja, você ama o teu irmão, você quer ver o melhor dele. Se o teu irmão está crescendo, glória a Deus, aleluia. Estou feliz por você, meu irmão. Olha, um dia eu vou chegar lá também. Eu gostaria de estar no teu lugar, mas estou feliz por você. Eu vou torcer, eu vou imitar você, porque eu quero chegar lá também. Amor, alegria. A sua alegria depende do quê? Das coisas externas? Hoje está tudo bem, está alegre. Amanhã deu ruim por fora, você fica cabisbaixo, triste, angustiado. Você está andando no Espírito? Será que isso é coisa do Espírito? Será que hoje o Espírito me deixou triste, angustiado, amargurado, preocupado hoje? Se você decidir ouvir a voz do Espírito, receber
usina de poder que vem do Espírito para o teu coração. Esse é o recurso. Por fora está tudo ruim, mas eu vou buscar a alegria do Espírito, aleluia. E logo você vai contaminando também, ou contagiando, por fora, sua alma também. Você começa a buscar o Senhor, profetizar, isso vai mudando. Um coração alegre constitui um bom remédio. Aquilo que vem do Espírito começa a mudar você também. Amor, alegria, paz. Quantas pessoas se deixam abater pelas circunstâncias externas? Irmão, se já está tudo ruim para fora, busque lá dentro, lá no fundo, na usina da sua alma, do seu espírito, lá na usina do teu espírito, do teu âmago, do teu interior. Busque esses recursos que estão disponíveis a você: amor, alegria, paz, longanimidade, que é paciência. Aguenta, irmão, resiliência no Senhor, fica firme, não desista, mantenha a sua posição. Longanimidade, a palavra aqui, longanimidade, longânimo. Demora para alguém de tirar a sua paz, a sua paciência, demora para alguém demover você da sua posição em Deus. Não é aquelas pessoas volúveis que dependem só bênção de micro-ondas, rapidinho, esquenta rápido, esfria rápido também, já passou, já foi. Não, isso é perene, vem sempre, está fluindo continuamente, é um gerúndio na sua vida, continua. Longanimidade, benignidade, é benigno. Você não busca passar a perna em ninguém, você não quer se vingar de ninguém. Sim, nós queremos viver a vida do Senhor. Isso que traz alegria para nós. Às vezes o mundo não entende, e a sua cabeça, enquanto não for transformada, como a palavra de Deus diz, Romanos 12:1, transformar-vos pela renovação da vossa mente, do vosso entendimento. Enquanto você não deixar-se moldar pelo Espírito, você também vai achar que é uma loucura. Você falar: eu quero meus direitos, eu não vou perder os meus direitos, eu tenho direito a isso, eu não levo desaforo para casa. Isso tudo, irmãos, é caminho de morte, é caminho da carne, que vai roubar de você a herança do Senhor na tua vida. Bondade, fidelidade, mansidão. Você antes era terrível, agora você é manso, coração manso, domínio próprio. Você consegue dominar as suas emoções, seus sentimentos. Se tudo você está querendo dizer que você está triste, está tudo ruim, você assume o controle pelo Espírito Santo e está tudo bem. Eu vou manter a minha posição, eu vou manter o meu lugar aqui, em nome de Jesus. Os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Carne, hoje você vai ser crucificada. A carne com suas concupiscências, com seus desejos, com seus pecados, com tudo que é ruim. Se vivemos no Espírito, peripateu também no Espírito. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. A solução para a tua igreja, pastor, a solução para a tua igreja, meu irmão, minha irmã, a solução para a tua casa, para os relacionamentos conjugais, na família. E todas as vezes que eu fracassei, eu posso dizer para você, porque eu estava na carne, eu andei na carne, eu dei vazão para a carne. Todas as vezes que eu errei na minha vida, é porque eu dei vazão na carne. Mas quando eu aprendi a andar no Espírito, identificar, e não, isso é coisa da carne, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu posso dominar sobre a carne por causa do Espírito. Não eu, mas o Espírito de Deus que habita em mim. Já não sou eu mais quem vivo, porque eu já estou crucificado com Cristo, mas é Cristo que habita, que vive em mim. Esse Cristo que vive em mim é o Espírito Santo que vai fluindo todas essas características: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Essas coisas vêm do Espírito para mim, vêm de dentro para fora, vêm lá de dentro. Essas coisas vão fluindo na nossa vida, na minha vida, na tua vida. E quando andamos no Espírito, nós vamos agradar a Deus. A sua família vai ser diferente, as relações serão diferentes. Lá no trabalho, você não vai ser mais aquele brigão, aquele que quer tirar satisfação, aquele que quer assumir os seus direitos. As pessoas vão te respeitar, porque elas vão ver algo diferente em você. Elas esperam que você vai explodir, e você está cheio de alegria, abençoando a vida delas, orando por elas, sorrindo para elas. Tudo isso, irmãos, é coisa para explodir a cabeça. A mente não compreende isso, e a carne fica com raiva quando você assume isso. Mas você decidiu: eu quero andar no Espírito e eu vou viver no Espírito. Quando Paulo diz andar no Espírito, é uma decisão. Ou você anda no Espírito, ou você não anda no Espírito. Não depende de Deus, não depende de uma oração do pastor colocar a mão na tua cabeça, não depende de uma vigília, não depende de uma oração no monte, não depende de nada disso. É uma decisão que você toma. Peripateu, faça disso o seu estilo de vida.
vida. Faça desta nova vida o seu estilo de vida. Faça dessa vida no Espírito o seu caminhar, o seu andar. Anda no Espírito, que você não vai esbarrar em nada. Ninguém vai ter nada para falar contra você quando você anda no Espírito. Moisés vai se levantar com todas as leis de Moisés, mais todas as outras do povo judeu, as 613 leis, e vão dizer para você assim: não tem nada de errado com você. Você está andando no Espírito, não tem lei nenhuma contra você. Você está no caminho correto. Ande no Espírito. Peripateu. Ande no Espírito. Faça do Espírito o seu estilo de vida. Que o Senhor te abençoe. Em nome de Jesus. Amém.